Fala galera, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares. Estamos aqui em mais uma leitura do nosso quadro Leituras Obrigatórias. O paper dessa semana é o Interpreting Power Force Velocity Profiles for Individualized and Specific Training, do professor Jean-Benoît Morin e do seu colaborador, professor Pierre Samozino. Publicado no International Journal of Sports Physiology and Performance em 2016. Um paper que vai discutir coisas relevantes para a prática profissional e para a organização do treinamento dentro do esporte. Inicialmente, os autores ressaltam a importância do desempenho da força e da velocidade no âmbito esportivo, sendo que esse desempenho ele tem duas nuances importantes para calcar e justificar o treinamento de força, de potência e de velocidade no esporte. Essas três capacidades físicas, elas apresentam grande dependência do sistema neuromuscular em relação a dois mecanismos adaptativos: o aumento da sensibilidade à atividade do cálcio e à fosforilação de cadeias leves de miosina, conjuntamente com mudanças ou otimização no padrão de atividade eletromiográfica, conjuntamente com a inibição pré-sináptica e a sincronização das unidades motoras. Esses mecanismos estão intimamente ligados à capacidade de controle, de realização do movimento e também da produção dessas três capacidades físicas por meio de respostas fisiológicas. Ok? Então, para melhor desempenho da força, da potência e da velocidade, é de grande importância que o sistema neuromuscular consiga regular os processos químicos que envolvem o primeiro quadro ali acima, em relação à sensibilidade e atividade do cálcio e à fosforilação das cadeias leves de miosina, conjuntamente com uma melhora do controle das atividades de caráter neural, que envolve uma conexão medular com os neurônios motores conectados às fibras musculares, tá? Que é o que envolve a atividade eletromiográfica, a inibição pré-sináptica e a sincronização das unidades motoras. Esses fatores favorecem o controle e a produção da potência mecânica, que aí entra a segunda esfera, onde tem um vínculo direto com os fenômenos que a mecânica do movimento em si exige por parte de suas manifestações durante a prática do treinamento. Em relação ao controle da produção mecânica, os dois fatores primordiais seriam o controle da variação de aceleração e desaceleração, bem como o controle da força produzida em relação ao tempo de ocorrência do movimento e ao ambiente em que esse movimento é realizado. Esses fatores, de maneira conjunta, resultam naquilo que a gente define como perfil força-velocidade, que é a capacidade do atleta controlar as respostas do sistema neuromuscular em função da produção da força, da potência e da velocidade entre os diferentes segmentos anatômicos do corpo humano, como, por exemplo, aquilo que os membros inferiores efetuam para realizar movimentos como saltos e sprints em grandes velocidades ou qualquer outro movimento esportivo ligado a diferentes modalidades. Tá? E aí, os autores trazem para nós a definição das variáveis que são consideradas para fazermos a devida interpretação desse perfil força-velocidade que está aqui nesse quadro. Então, nós temos a F0, a V0, a Pmax, a SFV, a SFV-OPT e a FV-IMB. A F0 seria a máxima força produzida por parte do atleta, tá, durante uma ação balística. Essa é a definição prática para F0. Seria a força máxima que o indivíduo consegue produzir em relação à realização do movimento. Do ponto de vista conceitual, essa F0 pode ser definida como a máxima força produzida em função da variação linear de cargas externas para se realizar um movimento propulsivo. Um exemplo de movimento propulsivo seria o agachamento com salto. Isso também, do ponto de vista conceitual, é considerado o que a gente chama de intercepto Y, onde a gente cruza o eixo X e o eixo Y da curva força-velocidade. Tá? Ali é onde seria indicado o maior valor de produção da força que esse indivíduo consegue atingir. O que, da mesma forma, pode ser analisado em relação ao intercepto X, que representaria a segunda variável, que é a V0. A máxima velocidade produzida durante a realização de uma ação balística ou, como conceitualmente é definido,
pela variação linear de cargas externas utilizadas no movimento, o mesmo movimento descrito anteriormente, o agachamento com salto. O intercepto X é o ponto onde, no eixo X, o indivíduo consegue produzir a maior velocidade possível durante o movimento, e normalmente isso também tem um cruzamento direto com o eixo Y para indicar a relação da força com essa velocidade a qual é produzida. Tá? Já a Pmax, que seria a potência máxima, ela é a máxima potência produzida durante uma ação balística, e ela, do ponto de vista conceitual, ela representa a relação entre a F0 e a V0 no ponto em que ocorre a maior produção da F0 e a maior produção da V0. Na verdade, o maior ponto de produção de ambas de maneira conjunta dentro da curva força-velocidade. Ela é quantificada matematicamente pela multiplicação da F0 vezes a V0 dividido por 4. 4 seria o número de cargas aplicadas para se fazer um teste onde se identifica essas variações de força e de velocidade. Tá? Que é exatamente o teste para verificar esse perfil que a gente está discutindo aqui agora. A SFV e a SFV-OPT são coeficientes angulares, são os coeficientes onde encontra-se o ponto de maior modulação entre a força e a velocidade. Tá? A SFV representa o índice que o atleta consegue modular de produção da força e da velocidade. E aí um dado importante, quanto mais negativo é esse índice, o perfil do atleta sugere uma maior conexão com forças produzidas em maiores quantidades. E quanto mais positivo esse índice, sugere-se que o perfil do atleta esteja ligado à maior capacidade de produzir mais velocidade e não força. Tá? Então, esse índice nos permite identificar se esse atleta tem mais afinidade com a força máxima ou com a máxima velocidade. Tá? Já a SFV-OPT seria o perfil ótimo em relação a essa capacidade de produzir força e velocidade. É o coeficiente que também indica a máxima potência mecânica produzida pelo atleta em relação à distância que o impulso que ele é capaz de produzir consegue nos fornecer, e também em relação à massa corporal do atleta para o desenvolvimento da maior altura de salto possível. Tá? Então, representa o ponto ótimo de relação nessa capacidade de produzir força e velocidade durante o movimento. E o FV-IMB, que seria o Force Velocity Imbalance, representaria o tamanho da diferença entre o SFV-OPT e o SFV, ou seja, a diferença entre o perfil ótimo e o perfil encontrado do atleta com relação ao desempenho da força e da velocidade. Tá? E aí um ponto importante, na ótica da prática, quando a diferença do perfil atual para o perfil ótimo ela extrapola 100%, significa que há um maior desequilíbrio, principalmente em relação à produção da velocidade. Quando esse valor de 100%, quando esse valor encontrado é abaixo ou inferior ao 100%, significa dizer que o atleta tem uma tendência a apresentar um maior desequilíbrio em relação à produção da velocidade, ou seja, um maior déficit em relação à produção dessa velocidade. Quando nós mudamos o movimento, aqui a gente está discutindo movimentos que envolvem trajetória vertical. Quando a gente fala de movimentos que envolvem trajetória horizontal, obviamente, as variáveis mudam, né? O que era a F0 e V0 para o salto, também vai existir F0 e V0 para avaliação a movimentos com deslocamento horizontal. Tá? A F0 e V0 tem a mesma definição comparada à discussão feita no slide anterior. F0 representa a máxima força produzida, representa o ponto máximo no intercepto Y, V0 representa um intercepto máximo no eixo X, e ambas representam F0, máxima força, V0, máxima velocidade que o indivíduo consegue produzir durante, no caso aqui, um sprint. Tá? A Pmax também representa a máxima potência produzida durante o sprint, tá? Da mesma forma como é feita para movimentos de trajetória vertical.
tá? Segue a mesma equação, segue a mesma modelagem. O que muda efetivamente são as 3 variáveis abaixo aqui na nossa tabela. A RF máxima e a DRF. A RF seria a razão entre a produção da força com deslocamento horizontal, que a gente chama isso de força resultante, tá? Em função da força de reação do solo. Então, na verdade, a proporção entre o quanto o indivíduo produz de força para se deslocar horizontalmente em relação ao quanto de força o solo devolve para o aparelho locomotor durante essa ação motora. Então, para cada contato do atleta ao solo, o contato ao solo faz com que o ambiente transfira de volta para o seu aparelho locomotor uma quantidade X de força. Essa quantidade X de força ela é importante para conseguir garantir a efetividade mecânica do atleta em relação à sua necessária força a ser produzida para gerar aquele movimento. A RF máxima seria o valor máximo de RF, principalmente para sprints, que tenham tempos superiores a 0,3 segundos, certo? Esse valor máximo ele representa a efetividade mecânica do atleta em relação à sua capacidade de produzir força, principalmente na fase de aceleração inicial de um sprint, que normalmente é o momento em que o atleta tem o maior custo mecânico para romper o estado de repouso e para sair do estado de inércia, gerando grandes velocidades, tá? E a última variável seria a DRF, que é a taxa de diminuição dessa força resultante, que a gente discutiu anteriormente aqui no quarto item da nossa tabela, tá? Ou seja, é a diminuição da força resultante durante a aceleração gerada no sprint, né? À medida com a qual a velocidade de sprint aumenta, há uma tendência dessa força resultante cair, né? E essa DRF, ela representa a habilidade que o atleta tem de manter essa força resultante durante o momento em que a velocidade tem uma tendência a sofrer um ostensivo aumento. Essa capacidade de manter a força resultante, ela sinaliza uma capacidade de maior controle de variação da velocidade que o indivíduo vai gerar durante a realização desse sprint. E isso pode ser importante, principalmente para movimentos que são feitos em grandes velocidades, com ciclos de curta duração entre aceleração e desaceleração, tá? E aqui a gente pode ver de forma um pouco mais específica como que se interpreta esse perfil força-velocidade para movimentos de trajetória vertical. Aqui o que a gente tem são 2 gráficos, cada gráfico representa um atleta e cada atleta com um perfil diferente. O atleta A, ele apresenta um perfil onde ocorre déficits mais elevados na produção da força, né? E o atleta B, ele não apresenta déficit algum. Se a gente observar com mais detalhes, a gente consegue ver que o perfil ótimo do nosso atleta A seria representado pela linha pontilhada, enquanto a linha cheia representaria o perfil encontrado em uma avaliação com 4 cargas diferentes. Na linha, ao lado, no gráfico B, a gente pode ver que há uma sobreposição da linha pontilhada com uma linha que está mais clarinha, indicando que esse atleta B se encontra no perfil ótimo com relação à produção da força e com relação à produção da velocidade, tá? Dando mais detalhes, se a gente observar o perfil atual do atleta A comparado ao perfil ótimo, há uma grande diferença entre a velocidade máxima e a força máxima. Se nós observarmos a força máxima, a gente consegue perceber que a força máxima dele está abaixo daquilo que é sugerido como perfil ótimo, enquanto a velocidade máxima está bem acima daquilo que é sugerido um perfil ótimo. Esse desequilíbrio mostra para nós que o perfil atual, ele indica, né, um ponto onde há uma maior necessidade de desenvolver a força máxima. Assim, com essa característica, indica-se para esse atleta que ele faça o treinamento de força máxima para tentar equilibrar o perfil em relação ao ótimo, tá? Já para o atleta B, a gente observa que ali a gente tem como prioridade manter o treinamento onde o indivíduo consiga produzir a maior potência que ele consegue gerar. No caso, a Pmax dele estaria entre 27,8 watts por quilo. Então, a ideia seria utilizar intensidades que o atleta consiga manter essa potência produzida, tá? Aqui no caso, voltando para o atleta A, a gente pode observar que a carga de treinamento para ele estaria próxima aqui a esse intercepto, né,
Esse intercepto é o ponto onde cruza, tá? O perfil ótimo com o perfil encontrado na avaliação. Então, as cargas de treino para ele estariam por volta desse espaço que transita entre a força máxima que ele consegue gerar e a potência que ele gera até o ponto de cruzamento com o perfil ótimo, tá? Então, essa zona aqui de variação seria a zona que representaria a intensidade de treinamento que ele faria para melhorar a condição de desempenho dele em relação ao seu perfil força-velocidade, tá? Aqui num outro exemplo, falando novamente de movimentos com deslocamento vertical, a gente pode observar que atleta A e atleta B são diferentes com relação à força máxima e são diferentes com relação ao perfil ótimo, e da mesma forma, ambos são diferentes com relação à velocidade máxima em relação ao perfil ótimo, tá? Para quem não conseguiu visualizar o perfil ótimo ele tem um intercepto aqui com esses perfis encontrados, que ele está bem no ponto médio, tá? E aí a gente pode observar que o perfil ótimo, ele está representado pela linha pontilhada para ambos os atletas, tá? Para ambos os atletas. Esse perfil ótimo sugere para nós, inclusive, que há um desequilíbrio para o atleta A de aproximadamente 137% e há um desequilíbrio para o atleta B de 72%. E aí, conforme nós falamos nos slides anteriores, o atleta, quando tem um desequilíbrio superior a 100%, normalmente ele tem um maior déficit na velocidade, como o atleta A apresenta aqui para nós no slide. Quando o atleta tem um déficit inferior a 100%, ele normalmente apresenta um déficit mais associado à força, como é o que acontece com o atleta B. Então, as conclusões que a gente pode tirar dessa avaliação aqui é que o atleta A, como ele tem um déficit na capacidade de produzir velocidade, ele precisaria ser orientado a efetuar treinamentos em que ocorram movimentos balísticos ou até mesmo ações do ciclo encurtamento e alongamento, como é o caso da pliometria, tá? Já o atleta B, embora ele tenha um déficit mais baixo, ele apresenta uma necessidade de melhorar a produção da força, o que indica a mesma recomendação apresentada no slide anterior. Ou seja, como ele tem um desequilíbrio maior ligado à força, ele precisaria priorizar o treinamento de força máxima para ajustar o seu perfil e buscar uma maior proximidade daquilo que seria o ótimo recomendado, tá? Quando a gente olha movimentos de deslocamento horizontal, né, aí a gente já nota que as variáveis a serem consideradas, elas mudam um pouco. Aqui a gente está observando um gráfico de dois atletas avaliados em relação ao desempenho em sprints, né? A avaliação do perfil força-velocidade em movimentos horizontais, ela é feita através dos sprints. Aqui a gente pode observar que o atleta C tem uma força máxima mais elevada, né, enquanto o atleta D tem uma força máxima reduzida. Quando nós olhamos para o eixo da velocidade, a coisa inverte. O atleta C, ele tem uma velocidade mais baixa, o atleta D, ele tem uma velocidade aumentada, né? Quando a gente olha o déficit na força resultante, né, que foi o que a gente discutiu também em alguns slides anteriores, a gente nota que o atleta C, ele tem um déficit na força resultante que vai aumentar com as velocidades mais altas, enquanto o atleta D, ele apresenta um déficit na força resultante já um pouco maior na fase inicial do movimento. Quais considerações a gente pode extrair desses dados observados aqui, gente? As informações que a gente pode observar é o quanto de déficit em absoluto ambos os atletas apresentam em relação aos movimentos aqui avaliados nesse teste de sprint. E aqui a gente pode observar uma coisa importante, né? O atleta C, ele tem uma maior efetividade na aceleração inicial, porque se a gente olhar a força produzida dele na aceleração inicial, no início aqui da curva, é uma força mais elevada, tá? Porém, à medida com a qual ele vai aumentando a velocidade durante seu sprint, essa efetividade mecânica cai. Por isso que ele, inclusive, tem um déficit maior se comparado ao atleta D. O atleta D, ele tem uma menor efetividade na fase inicial, porque ele gera uma menor quantidade de força, tá? Porém, a redução dele é uma redução mais lenta, onde, embora ele atinja maiores velocidades, ele consegue controlar de maneira mais eficiente a força que ele precisa produzir para manter esse aumento de velocidade ao longo do sprint, o que indica uma maior efetividade mecânica por parte desse atleta.
Ambos têm potências muito parecidas, porém, do ponto de vista mecânico, o atleta D tem uma tendência a ter uma efetividade maior, um controle mais eficiente comparado ao atleta C. Isso daqui mensurado, como eu bem disse, através de um simples teste de sprints com metragens entre 20 e 30 metros. Tá? A partir desses dados, a conclusão que os autores nos apontam, né, são conclusões ligadas a quais seriam os fatores que alterariam o desempenho de movimentos balísticos de deslocamento horizontal e o movimento, e o movimento com deslocamento vertical. Olhando para essas questões, a gente pontualmente marca as variáveis que apresentam maiores conexões. Né? Para o treinamento de ações verticais, o Force Velocity Imbalance e a potência máxima são as variáveis que parecem apresentar a maior interferência no quanto o atleta consegue desempenhar essas ações, como exemplo, um salto vertical. Tá? Essas variáveis são diretamente afetadas pela velocidade máxima e também pela força máxima que esse atleta consegue gerar. Tá? E claro, de acordo com a qual o treinamento gera mudanças nessas duas variáveis, é possível que as mudanças dessas variáveis causem transferências positivas para as variáveis que alteram o efetivo deslocamento horizontal, sendo essas variáveis o déficit na força resultante entre a força produzida pelo deslocamento gerado e a força de reação do solo, conjuntamente com a velocidade máxima, ou seja, a máxima velocidade que esse indivíduo consegue produzir durante esse deslocamento horizontal ao longo desse sprint. Tá? Então, esse conjunto de variáveis nos permite, inclusive, apontar as seguintes considerações, que a partir desse perfil força-velocidade avaliado em movimentos verticais e horizontais, a gente consegue identificar quais são as potencialidades do atleta, quais são as fragilidades do atleta com relação ao desempenho de ações balísticas, onde depende-se de grandes níveis de força, potência e velocidade, e isso também nos permite dar um melhor direcionamento de escolha para protocolos de treinamento a serem feitos de maneira individualizada, respeitando o princípio da individualidade biológica tão necessário a cada um dos atletas. Embora o estudo traga essas informações, algumas limitações que os próprios autores destacam como possíveis contribuições futuras na literatura científica, né, é a ausência de informações referentes ao nível de ativação muscular ligados ao perfil força-velocidade. Na verdade, verificar se atletas com diferentes perfis apresentam padrões de atividade elétrica musculares diferentes. A contribuição como efeito crônico do treinamento norteado por essa estratégia, será que o sujeito treinando ao longo do tempo, a partir da definição do perfil força-velocidade, se ele tem um desempenho mais elevado ou não, dada essa condição e dada a efetividade dessa estratégia, tá? E uma coisa que ainda permanece com lacunas importantes na literatura é o quanto esse perfil força-velocidade se associa com as variáveis ligadas ao treinamento técnico-tático em diferentes modalidades esportivas. Será que o indivíduo com diferentes perfis, ele muda o seu comportamento técnico-tático? E outra, será que o treinamento norteado por esse perfil, ele consegue nos direcionar para apresentar mudanças no desempenho técnico-tático? São coisas que ainda a literatura vai trazer mais informações. O artigo é de 2016. Ele já tem algumas respostas, principalmente para os dois primeiros itens aqui, que a gente vai discutir mais à frente. E o terceiro item ainda permanece com grandes lacunas a serem esclarecidas a respeito disso. Tá? Bom, como a gente pode avaliar esse perfil, já chegando no ponto final da nossa discussão? Esse perfil pode ser avaliado hoje por 3 aplicativos de celular. Tá? Para avaliar esse desempenho nos sprints, a gente pode utilizar o MySprint, que é um aplicativo desenvolvido com colaboração dos 2 autores desse artigo. Para avaliar o desempenho de movimentos verticais, a gente pode utilizar o MyJump, com a avaliação de exercícios como agachamento com salto, onde a gente consegue definir esse perfil conforme a figura aqui consegue demonstrar para nós. E para avaliar esse mesmo perfil força-velocidade em exercícios de força, exercícios usados tradicionalmente em sala de musculação, como levantamento terra, supino e afins, a gente pode usar
o MyLift app, que é também um aplicativo desenvolvido em colaboração com os autores desse artigo aqui que a gente discutiu hoje. Tá? Então, hoje a gente tem meios de avaliar esse perfil força-velocidade através de tecnologias portáteis. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a aula foi relativamente longa, mas traz reflexões importantes para a prática profissional de vocês. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Um grande abraço.